Isaías no capítulo 61, o versículo 1 e 2. Diz assim: alguém quer que espere? Amém. Diz assim: eis que o Espírito do Senhor, na minha diz de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. Podei assentar, irmãos. Antes de continuarmos para o texto, continuando aquilo que eu comecei a falar, todos nós assumimos um trajeto até aqui, não é? E eu não sei se todos observaram ao redor, pelas ruas, até chegarem aqui, a condição da nossa sociedade. Primeiramente aqui em Camaçari. Não sei se vocês observam quando começam a festa dos homens, ímpios, que ainda não têm o conhecimento, que rejeitam a palavra de Deus, começam na sexta-feira a beber, a festejar, a gargalhar, a gritar, a se dar, a se doar, a se esgotar. E nós, uma vez na semana, talvez duas, no máximo 3, quando se vem a EBD, talvez 4, para quem faz tudo isso ainda vai para o discipulado. Quanto nós nos doamos para demonstrar a gratidão de tamanha salvação que nós temos. Irmãos, está muito além. Nós não conseguimos compreender a obra de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos contribuir. Não conseguimos demonstrar. Como é que as pessoas irão ver Cristo em nós? Não, parece que não há felicidade em nossas vidas. Parece que não há razão. O Evangelho é algo pelo qual nós vivemos e morremos. Que é tudo que temos. A nossa esperança está baseada no Evangelho. E isso se resume a uma peregrinação, e isso também inclui uma peregrinação aqui nessa terra. O nosso nos reunir, cantar, louvar, bradar, porque nós temos esperança. Esses que começam a cantar na sexta-feira, talvez na quinta-feira, eles não têm esperança, mas mesmo assim eles se esgotam nessa farra, nas porfias, nas orgias. E quando a gente começa a observar a condição do nosso estado, nós vimos o quê? Violência. O nosso estado é um dos mais violentos do país. Então, nós, infelizmente, estamos incluídos num estado onde muitas pessoas são levadas pelo assassinato mesmo, pelo homicídio. O que, de certa forma, causa apreensão. Todos têm receios em relação a isso. Ninguém fica feliz com isso. Absolutamente ninguém que tem bom senso fica feliz com tudo isso que acontece. E aí, quando a gente observa no país, sabe que não é apenas a Bahia, mas tem outros estados, Rio de Janeiro, talvez pior do que a Bahia. E aí, quando a gente expande isso para todo mundo, a gente observa as guerras que têm acontecido. Nós recebemos notícias, né, tem crianças aqui, então não vou falar tudo, de muitas atrocidades que acometem o mundo. É o homem entregue a si mesmo, capaz de fazer perversidades que jamais podemos imaginar, irmãos. E todos esses homens são descendentes de um único homem, Adão. Nós também somos descendentes de Adão. O que nos difere dessas pessoas, se assim procedeu, foi que recebemos a graça salvadora, que regenerou o nosso interior, que nos proporcionou nova vida. Então, aquele homem que era a imagem de Adão, que faz todas essas perversidades, ele morreu e ressurgiu um novo Cristo, um Filho de Deus, aquele que agora é representante de Cristo nessa terra. E Cristo, aquele que se deve a glória para sempre, amém. Ele pagou a dívida da nossa ofensa.
E eu falo isso, irmãos, porque não apenas o meu desejo, mas aquilo que eu aprendo na palavra de Deus é que nós precisamos estar fortalecidos na nossa esperança. E nós demonstramos isso. Quem é feliz, quem está sólido na sua esperança, no seu fundamento, demonstra isso. Então, não tem como não me preocupar. Eu não falo dessa questão de vocês não estarem se dando para que vocês se sintam tristes, a ponto de não produzirem frutos em vocês, mas que reflitam realmente, será que existe problema na minha vida capaz de diminuir a alegria da salvação? Será que quando eu me reúno na casa de Deus eu não posso dar tudo o que tenho? Não é uma regra você chegar na igreja e ter que gritar, aí eu vou usar um termo aqui, se esgoelar, mas em determinadas ocasiões eu vejo que é oportuno. E isso fortalece o seu irmão que está do lado, porque quando nos reunimos, nós discipulamos uns aos outros, como também é um desperdício de oportunidade em algumas ocasiões. Você está reunido ali com um povo que adora, que clama, que braveja, né, que esbraveja, que grita, e você fica calado. É o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, Yahvé, a quem nós devemos honra, a quem a nossa vida é devido. Então, irmãos, eu falo isso como observação, mas agora vindo para a nossa ministração, nós vamos abrir em Lucas, no capítulo 4 também, para a gente iniciar. Queira Deus que hoje eu seja bem sucinto e objetivo com os irmãos, né? Não muito confuso ou prolixo, para que todos possam sair daqui edificados, renovados. Vou pedir só que desligue esse ventilador. Aleluias. Lucas no capítulo 4, a partir do verso 15. Amém? Diz assim: ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criada. E conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga, um lugar parecido com o nosso aqui, para se reunir, oferecer cânticos espirituais, orações e se expor às Escrituras. E posicionou-se em pé para fazer a leitura, tal como eu estou fazendo nesse exato momento. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, o pergaminho, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam de olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quem sabe onde está escrito essa passagem? Isaías 61, certo? Foi o que nós acabamos de ler. Alguém consegue observar alguma diferença do texto? Eu vou dizer para os irmãos, é uma pergunta retórica. Aqui não fala do dia da vingança. Voltando para Isaías 61, pode deixar aberto no livro de Lucas também. Eis que o Espírito do Senhor, de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, do Senhor, e o dia
da vingança, do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Não podemos, irmãos, desassociar a bondade de Deus e a sua severidade. Mas eu queria começar com os irmãos falando sobre o ano aceitável. O que é o ano aceitável do Senhor? O nosso calendário, ele fala inclusive sobre o ano aceitável. A nossa era ela é subdividida, né, em antes de Cristo e depois de Cristo. Esse depois de Cristo é escrito um DC ou AD, que significa Anno Domini, que significa tempo aceitável, ano aceitável. Então nós estamos num ano aceitável. Aceitável de quê? Nós estamos num ano aceitável de quê? Deus ainda não derramou a sua ira. Existe um dia reservado em que Deus julgará a todos. Mas esse dia ainda não chegou e nós estamos no ano aceitável. Nós estamos, irmãos, num período em que, se pecarmos, nos arrependemos. Se aquele que está em pecado de se arrepender e invocar o nome do Senhor, de achar salvação. Mas chegará um dia que o Senhor julgará a todos. E aquele que for achado culpado será condenado e receberá a morte eterna. Entretanto, aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro receberá a promessa de Deus a Abraão, a vida eterna, a qual nós temos, irmãos. A qual nós temos. Mas, então nós estamos na era da graça, como Jesus leu, né, o rolo lá diante da sinagoga dos seus irmãos em Nazaré. Nós estamos num período aceitável. E Jesus, naquele contexto, ele veio, como diz, né, trazer emancipação dos pobres, o evangelho aos pobres. O evangelho, irmãos, são boas notícias. Não existia esperança para um mundo caído, mas existe uma boa notícia que há esperança. Esperança de quê? De vida eterna, de ressurreição. Esse corpo um dia ele vai perecer, é inevitável, exceto se Cristo voltar e estivermos vivos, ou aqueles que estiverem, não é certamente assim sucederá. Entretanto, todos um dia experimentaremos a morte. Mas o evangelho, que significa boas notícias, no contexto em que essa palavra era usada lá do grego, significa evangelion, que era no contexto em de que, imagine que está havendo guerras como está havendo nos países do exterior, não é? E o mensageiro chega com as notícias: vencemos a guerra acabou. Isso são boas notícias. Então, Jesus ele traz o evangelho, as boas notícias de salvação, de que mesmo que seu corpo morra, há esperança após a morte. Se não já basta o sofrimento em que vivemos, considerando, é claro, as medidas de graça diária que o Senhor nos dá, porque temos alegria e paz, mas há sofrimento, há uma esperança de vida eterna sublime, incomensurável, reservada a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo ele traz as boas novas aos pobres. Imagine o contexto em que só pessoas específicas tinham acesso ao Evangelho. Jesus Cristo traz a sua palavra a todos, a judeus, samaritanos e a todos aqueles que se achegavam a Ele. Nas circunvizinhanças, sejam pessoas de outras nações, Ele anunciou as boas novas. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E no capítulo 1 de Efésios, no versículo 3, nós já temos a parte dessas bênçãos. Pregar o evangelho aos pobres, Jesus ele fez isso e concedeu a ele bênçãos celestiais em si mesmo, nos lugares celestiais. Diz assim Efésios 1, 3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quantos aqui são abençoados com isso? Quantos aqui são ricos hoje? Mas somos financeiramente pessoas ricas? Ele anunciou boas novas a nós, pessoas pobres, simples, pobres de espírito. E hoje nós temos bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, não existe riqueza maior. Então Deus, Ele enviou Jesus Cristo ungido pelo Espírito de Deus. Ele trouxe essas boas notícias. Nós temos bênçãos nele. Nós temos paz uns com os outros, paz com Deus. Ele trouxe também libertação dos cativos. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Versículo 13. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis a liberdade como desculpa para vos franquear à carne, ou seja, para pecar. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Paulo, no livro de Gálatas, nós vimos hoje pela EBD, é um livro que é destinado aos cristãos da Galácia. E lá, essas pessoas estavam voltando aos costumes da lei. Nós fomos justificados pela fé. Crendo no Senhor Jesus Cristo, nós fomos justificados mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós fomos tornados justos. Pela lei ninguém foi justificado. E o contexto nos quais eles viviam, eles estavam vivendo, alguns judeus, zelotes, estavam influenciando os cristãos gentios para praticar costumes da lei, inclusive a circuncisão. Não vou prender muito a esse ponto, mas o que Paulo estava querendo dizer em relação à liberdade é que em Cristo há uma liberdade tão profunda que nos dá justiça e salvação e não requer de nós as práticas e os costumes da lei que foram estabelecidos por Moisés. Eu mantive o versículo 13 para que nós já tivéssemos essa advertência. Não vamos usar a liberdade que Cristo nos deu para pecar. Porque quem é nova criatura, quem é justificado pelo sangue, frutifica no Espírito. Ou seja, produz frutos de arrependimento. Tem como evidência da justificação a santificação. Porque sempre quando pensamos nesse aspecto, nos liga uma anteninha. Será que eu realmente fui justificado pelo sangue? Quais são os meus frutos? Ou em mim só há obras da carne? Porque se eu fui justificado pelo sangue, um novo homem nasceu. Não segundo Adão. Porque quando nós fomos crucificados na cruz, como que pelo batismo, sepultamos o velho homem. Então o velho homem morre. E ressurge um novo homem moldado à figura de Jesus, homem celestial. Quando você para pensar em Cristo, você não consegue observar atos sublimes de justiça, de amor, de misericórdia? É isso que nós devemos ser, se realmente estamos nele. Porque há um só Senhor. Um só Senhor. E nós, não de maneira forçada, a gente já passou diversas vezes por congresso de santidade, pregação sobre santidade. Isso não serve para moldar em nós um caráter de acordo com aquilo que é ensinado. Mas serve, me permita dizer assim, para que nós reflitamos
se realmente nascemos de novo. Porque a obra de transformação quem faz é o Senhor. Quem é nova criatura, necessariamente vai dar frutos espirituais. Vai ter frutos no espírito, não vai viver de acordo com o velho homem. Então, quando o pastor fala sobre santidade, o pastor, a pastora, alguém, ele gasta tanta energia, mas ele não pode mudar o velho homem que está em qualquer pessoa. Só Deus faz isso, é uma obra sobrenatural pela pregação da palavra. Então, irmãos, Paulo ele fala, vocês já são salvos. Você creu em Jesus Cristo, você foi justificado pelo sangue, você não precisa mais dos costumes da lei. Se abster de alguns certos alimentos, você não precisa mais circuncidar. Entretanto, não use essa liberdade para pecar. Entende? Então, Jesus ele nos trouxe essa liberdade. Vamos ver o que ele mesmo fala em João no capítulo 8. Capítulo 8, a partir do versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Eles devem fazer essa conjecturação porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se alguém precisa ser livre, é porque é escravo. Então, Jesus fala, eles falaram a Jesus: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Talvez aqueles daquele período, mas nós bem sabemos que o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia. E o povo de Israel, da parte norte, foi levado para a Síria. Mas aqueles lá daquela geração realmente talvez não tivesse sido cativo de ninguém. Jesus explicou-lhes, versículo 34, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós aprendemos aqui que a verdade liberta. Versículo 32. E no versículo 36, se o Filho vos libertar. Jesus Cristo falou que ele é a verdade. Quem liberta o homem do pecado é o próprio Deus. Quando isso? Se permanecerdes na minha palavra. É a pregação da palavra que causa a transformação e a regeneração do homem interior. Então, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quantos de nós leem a Bíblia todos os dias? Meditam nas Escrituras todos os dias? Está aí a razão, porque nós somos pessoas murmuradoras, cheio de picuinha, cheio de altos e baixos, de autocomiseração, de depressão, de tristeza, de doença, de infelicidade, porque nós não temos vida com Deus. Nós simplesmente vivemos de acordo com o mundo, só não entramos em, talvez, orgias, em bebedeiras, no uso de drogas. Mas, irmãos, se nós não estamos na palavra, se nós não vivemos a palavra, se nós não oramos, nós não temos vida com Deus. E nós estamos ainda aprisionados no pecado. Por isso que nós precisamos agir. Nós não podemos, irmãos, relaxar. O tempo se aproxima, o dia da vingança se aproxima. Nós precisamos vigiar, orar. Vai chegar um tempo em que todos os fundamentos das verdades serão abalados. Se você não estiver fundamentado na verdade, você vai ser confundido. E qualquer vento de doutrina vai te levar
para qualquer lugar que seja. Nós que somos filhos de Deus não devemos ser assim, nós devemos estar firmados na palavra de Deus. E Jesus, ele veio para nos libertar do jugo do pecado. Então, mais uma vez, ele cumpre isso. Vamos agora, quem está aberto ainda no capítulo 8, vamos para o 9, no versículo 24 e 25. Jesus, ele curou um cego de nascença. Ele veio para dar recuperação de vista também aos cegos. Ele veio para curar. Quantos aqui já leram sobre os milagres de Jesus? Muitos milagres, não é? Conseguimos compreender a bondade de Deus como nós cantamos. Quantos aqui já receberam curas? Bênção de Deus. Então, isso é a bondade de Deus. Não tem como não ter gratidão em nosso coração. Nessa situação que vamos ler ali, estamos falando de um cego de nascença. Versículo 24. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é pecador ou não, não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego, agora vejo. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Nesses versículos aqui nós observamos uma cura do corpo, uma cura física. Ele foi curado. E nós devemos, irmãos, continuar confiantes de que Jesus cura hoje. Porque Ele é o único poderoso. E Ele pode curar. Mas agora, no versículo 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado, que ele estava sendo interrogado pelos fariseus. E quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo. É este que te fala. Eu imagino, irmãos, nesse momento a graça de Deus abrindo os olhos espirituais desse homem. E ele expressando da seguinte maneira, versículo 38. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E a sua ação foi uma ação de prosquineu, de se prostrar diante do único Deus verdadeiro, daquele que abriu os seus olhos espirituais e lhe concedeu salvação. Então, prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Irmãos, estes são alguns dos aspectos nos quais Jesus Cristo ele veio, que foram demonstrados na sua vida aqui na terra. O ano aceitável do Senhor, concedendo graça, salvação, cura, riqueza aos pobres, esperança de vida eterna. Mas vem o dia da vingança. Deus é bom, mas Ele é severo. Se Deus é amor, Ele tem que odiar o pecado. Se Ele é amor e Ele fosse conivente com o mal, isso não seria amor. Ele não seria amor. Por isso que Ele tem que repreender, Ele tem que odiar. Ele tem que reprimir tudo aquilo que não é amor. A injustiça e o pecado. Então, irmãos, o Senhor julgará todos. Vamos ler no capítulo 10 de Romanos algumas referências que falam sobre o dia do Senhor. Agora, de maneira mais objetiva, Romanos capítulo 12,
versículo 9, 19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Nós, cristãos, devemos nos empenhar na misericórdia, porque no juízo vai prevalecer a misericórdia. Porque bem-aventurados aqueles, os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Todos esses acontecimentos, circunstâncias, injustiças, violências, impunidade que nós estamos vendo, um dia será julgado. E quem vai vingar é o próprio Deus. Nós não somos os vingadores, mas Deus, com seu poder, repreenderá e julgará a todos esses. Agora eu vou pedir para os irmãos me ajudarem. Um irmão abre em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 35. Outro irmão abre no livro de Naum, no capítulo 1, versículo 2. E outro irmão ainda abre em 2 Coríntios 5, 10. Vamos ler nessa ordem. Romanos, já lemos, Deuteronômio, Naum e, por fim, Coríntios. Amém. Naum. Até aí. 2 Coríntios 5:10. Entendem, irmãos, o que nós estamos vivendo? Deus, ele nos chamou à liberdade. De fato, ele nos libertou. Nós temos paz com Deus. Mas, irmãos, existe um dia em que Deus julgará todos. Naquele momento em que nós estivermos diante do tribunal de Deus, e como diz o salmista Davi, né? Bem-aventurado aquele a quem Deus não acomete o pecado, que esquece, que apaga as transgressões, não é? Pela fé isso é possível. E a nossa situação, irmãos, nós receberemos a herança, a vida eterna. Mas Deus, ele julgará cada ação. Por isso, quando eu trago essa palavra para refletir como temos agido, para que porventura algum de nós não caia em condenação. Ninguém aqui sabe quando esse dia será. O que nós podemos fazer quando nos reunirmos é sempre nos alertar para que vejamos as nossas obras, o que temos feito, para que quando chegar naquele dia que nós não sabemos nem a hora, nem o momento, que é no abrir e fechar de olhos, estejamos todos preparados. Deus, ele julgará todas essas impunidades, como nós vimos. Nós que amamos a justiça, ficamos irados. Eu fico irado quando vejo injustiça. Tudo aquilo que tem acontecido e assolado as ruas, o país, o estado. Eu fico irado, mas eu sou incapaz de lidar com isso. Esse mundo jaz no maligno. O que eu posso fazer é eu ser diferente. Uma vez que o fruto da vida está em mim, na verdade isso é natural que aconteça, de eu ser honesto, justo, piedoso, misericordioso, fácil em perdoar, que pratico o amor e a piedade. Mas, irmãos, aqueles que não assim sucedem, que não são como nós, eles entrarão em juízo. Só que há uma preocupação. O ano aceitável do Senhor, ele está ativo, vou usar esse termo,
Nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor. E será que nós que amamos ao próximo, que temos isso como essência, será que realmente temos amado, deixando de pregar as Escrituras? O único meio pelo qual as pessoas recebem a salvação é pela loucura da pregação. Para quantos nós temos pregado? Qual o fruto da vida que nós temos demonstrado? Irmãos, todos nós temos o ministério da reconciliação. Esse dia, irmãos, é um dia de muito pranto. O dia da vingança do Senhor haverá pranto. Quando todas as pessoas verem a luz brilhar no céu, eu acredito que elas discernirão, porque vai ser evidente de que Jesus existe, de que realmente era a verdade. De todas as tribos, em cada parte do mundo, eles reconhecerão de que Jesus voltou, de que o Senhor de todas as coisas, aquele que formou o universo, a terra, os astros, o mar, Ele está voltando. Ele voltou. E Jesus, ele fala isso de maneira objetiva. Nós não vamos nos prender muito lá no capítulo 24 de Mateus. E eu gostaria de refletir com os irmãos, para que não fique só nas minhas palavras. No capítulo 24, versículo 29 e 31, diz assim, capítulo 24, 29 e 31, quem não conseguir abrir, está ali na tela. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu, o sinal do Filho do Homem. Quem sabe quem é o Filho do Homem? Jesus. O Cristo nascido, figura humana. E todos os povos da terra prantearão. Que nós, irmãos, nos alegremos nesse momento. Paulo fala que será num mesmo instante, todos seremos reunidos. E verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestade e glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra. Eu estarei me reunindo com os demais por esses anjos. Você estará? Irmão, essa é a minha esperança, irmãos. Essa é a minha esperança. E seguindo adiante, no capítulo 25, versículo 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele. E aqui eu faço uma paráfrase do que está escrito em Filipenses. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que zomba, aquele que rejeitou, aquele que zombou, aquele que blasfemou, todos reconhecerão que existe um só Senhor, e Ele é o Yeshua HaMashiach, o Adonai, o Filho de Deus, que veio e morreu em nosso lugar. Ele é o Senhor. E eu reconhecerei, irmãos, nós reconheceremos isso com muita alegria, porque Ele é o meu Senhor e eu amo, e a minha esperança é de estar com Ele. Essa é a minha esperança. Então, Ele irá separar, no versículo 32, uma das outras, as nações, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei
como herança o reino, o qual vos foi preparado antes ou desde a fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a bondade de Deus, é isso que está sendo anunciado de que é aceitável hoje, essa esperança de termos acesso a este reino. Mas o dia da vingança também vem. Não podemos separar a bondade de Deus e a severidade para punir o pecador. Nós que somos salvos, tivemos os nossos pecados punidos na cruz do Calvário, no Filho de Deus. Mas todos aqueles que não põem a confiança nesse sacrifício, na cruz de Cristo, apresentarão as suas vidas sem a justificação e sem a punição do pecado e receberão em seu próprio corpo a punição por cada uma de suas ofensas contra o Senhor. Ai de quem passar por isso. Ai, fujamos, irmãos, desse dia de ira e nos firmemos, irmãos, nessa esperança que está proposta hoje, de vivermos, de servirmos, de confiarmos na esperança e de servir a Deus de todo o nosso coração. Cristo retornará em glória. No versículo 41 diz: mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 2. Segunda Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que este é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Agora, irmãos, não amanhã. Eu vejo todos aqui, irmãos, que estão sempre ouvindo, confiado eu de que todos têm a salvação. Mas cada um julgue a si mesmo. Como está a sua vida? Como têm sido os seus dias, as suas atitudes? São coniventes com como quem nasceu de novo, que recebeu salvação? E talvez quem esteja ouvindo de longe ou quem ouvir essa mensagem algum dia pergunte: como posso ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu quero responder essa pergunta com algumas passagens. Primeiro, no livro de Atos, no capítulo 2. Versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Então orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em um nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo, ele orienta aqui, de antemão, ao arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Se você está agindo de tal maneira, mude a sua atitude. Se você está indo para frente, olhe para trás e mude sua atitude. 180 graus. Metanoia, mude a sua atitude. Se está contrário à vontade de Deus, se a palavra de Deus ela tem lhe trazido esclarecimento, mude a sua atitude. Arrependa-se, abandone o pecado e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo também traz algumas recomendações quanto a isso. Está no livro de Romanos,
no capítulo 10. Diz assim: porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa a todos, abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, este é o ano aceitável do Senhor. Essa é a era da graça. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se arrepender do pecado, ser batizado, crer no seu coração em Jesus Cristo. E esse crer, irmãos, é pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que precisamos pregar. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, nas palavras de Jesus, o Messias, o nosso mestre, no capítulo 6 de João, versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, em algumas traduções, o lançarei fora. Na minha diz, o excluirei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Jesus, ele não desceu para mostrar o seu poder, a sua glória. Ele não veio para fazer a sua vontade, como ele poderia, de diversas maneiras, se apropriar da sua natureza e evitar o sofrimento, mas ele não veio fazer isso, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que enviou a Jesus Cristo? E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum, de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Mas que eu o ressuscite no último dia. Irmãos, essa é a nossa esperança, irmãos. A ressurreição. Ninguém que invocar o nome do Senhor precisa duvidar. Nenhum que se achegou ao Senhor e invocou e se colocar aos seus pés será lançado fora. Nenhum. Porque Deus, ele é bom. Nós estamos no ano aceitável, irmãos. E para nós que já cremos, irmãos, nós temos responsabilidades com essa verdade. O ano aceitável do Senhor está aí. A era da graça, o tempo da graça, a era messiânica. O momento em que é oportuna a pregação. A gente volta agora para o capítulo 10 de Romanos, para concluir. Podemos ficar de pés. No versículo 13, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Se eles não creem em Jesus, como invocarão? Faz sentido a pergunta de Paulo. E como é que crerão naquele de quem nada ouviram falar? Ou seja, como eles vão crer se a verdade, se as boas novas não foram anunciadas? E como ouvirão se não há quem pregue?
Aí eu pergunto, há quem pregue? Há quem pregue? Há esperança deles ouvirem? Há esperança deles crerem? Então há esperança deles invocarem o Senhor. Então todos nós temos essa responsabilidade. Primeiramente, de rever as nossas atitudes e garantir, irmãos, a nossa salvação, porque Jesus Cristo nos ressuscitará. Irmãos, nós não teremos um corpo à semelhança do homem natural. Nós semeamos esse corpo natural, mas ressurgiremos, irmãos, figura do homem espiritual. Porque o nosso homem natural, ele foi sepultado com Adão no batismo, mas o nosso homem, ele ressurgiu pelo Espírito. Como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Ele também nos ressuscitará no último dia. Então essa é a nossa esperança. Essa é a maior esperança que existe divulgada nos 4 cantos dessa terra, a salvação que há em Cristo Jesus. E talvez você conheça pessoas que estejam perdidas. Talvez você pense, eles já ouviram. Mas será que ouviram a verdade? Irmãos, nós temos essa responsabilidade. Por isso, eu vos aconselho. Deus, Ele fala isso comigo todos os dias. Ele falou comigo. Eu também tenho essa responsabilidade. Pregue o Evangelho. Pregar o Evangelho é você pronunciar as palavras, é você dizer o que está escrito, anunciar as verdades de Deus. Isso não exclui, obviamente, o nosso agir, o testemunho que há em nós, mas é você pregar de que Jesus Cristo é o Senhor, de que quem não tem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador não tem o perdão dos pecados. Mas nele nós temos. Então que o Senhor, pelo seu Espírito Santo em nós, produza frutos de arrependimento, que Ele produza em nós sabedoria, conhecimento que vem do alto, para que possamos anunciar as boas novas, porque o ano aceitável do Senhor, o dia da salvação, ele está disponível. Porque chegará um dia em que será tarde demais. E que não sejamos pegos desprevenidos. Que quando o Senhor vier, Ele nos ache servindo uns aos outros, com amor, com paciência, demonstrando os frutos do Espírito, um sendo pé, um sendo mão, um sendo juntas, articulações, todos conectados como um só corpo, onde Cristo é o cabeça, não mais em divisão, maledicência, que é destruição, não mais vivendo em orgias, bebedeiras, palavras torpes, de acordo com o padrão desse mundo, aceitando a cultura mundana em seus corações, não, repudiando tudo isso e vivendo em santidade, que é a evidência da santificação, e com todo o penhor. Paulo diz aqui, como são maravilhosos, no versículo 15, os pés dos que anunciam as boas novas. Vocês podem, nós podemos ser, irmãos, pessoas maravilhosas, porque todos aqueles que levam boas notícias são pessoas maravilhosas, que vão trazer esperança aos corações, salvação, e reunirão para si galardões. Que Deus nos abençoe, irmãos, em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe o pregador da noite. Deus abençoe a todos. A paz de Senhor Jesus. Vocês estão aí? Vou fazer o seguinte. Antes da gente passar os avisos e outras coisas que temos a fazer, os levitas têm cântico, porque a gente canta logo e depois eu vou levar a conclusão com as outras coisas que temos a fazer. A Bruna, como secretária, vai iniciar os avisos que eu pedi para ela. A pastora vai auxiliar aqui numa parte. A Dayana também vai nos auxiliar ali, né? Quer dizer, é uma equipe de comunicação, né? E coisas boas estão chegando. Irmão Luguinho? Coisas boas estão chegando. Vamos louvar o Senhor com cântico. Glória a Deus. Levi estava ministrando e eu amo os louvores da harpa cristã. E eu me lembrei desse, né? Da nossa esperança.
Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Da manhã, nossa esperança é sua vida. vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Luz da manhã. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua